Olá pessoal, professora Vanessa Anguinoni, e vamos continuando aí com o assunto câncer, só que agora nós vamos começar a falar dos tratamentos complementares. A gente falou muito da prevenção, porque como eu sempre digo, é melhor prevenir do que ter que tratar um câncer, e a gente sabe aí que mais de 90% das pessoas que têm câncer poderiam ter evitado isso. Quanto mais se estuda, mais trabalhos são feitos, mais a gente vê isso, que hábitos de vida é que vão determinar se você vai desencadear um câncer, vai produzir esse câncer dentro do teu organismo. Ah, mas os fatores genéticos A e B. Sim, hoje nós sabemos que os genes, eles se expressam para que alguma coisa possa dar errado. Precisa existir uma expressão gênica. Se você só tiver o gene e ele não for ativado, vamos falar assim, você pode passar a vida toda com aquele gene e não desenvolver a doença. E o mais legal que existe hoje são os estudos em nutrigenética e nutrigenômica que mostram pra gente que existem alimentos, existem plantas, coisas que a gente pode utilizar que vão modular nossos genes, que vão ou então acionar e ativar genes, ou então vão suprimir genes, tá? Como a gente falou do chá verde lá na nossa aula de alimentação anti-câncer, que ele suprime, que ele evita que os genes cancerosos se manifestem, que vão gerar o câncer, né? Então, não temos desculpa, podemos começar hoje para evitar o câncer. Caso você trabalhe com pacientes que já têm câncer, caso seja também um paciente já que esteja me assistindo ou já teve, aí a gente vai ter que, então, agora tratar. E continuo utilizando, então, estamos na segunda semana aqui, ó, tá? Começando a prescrição dos nutracêuticos, continuamos utilizando esses livros como base, tá? Tenho outros livros científicos aqui que endossam os ativos que eu vou mostrar para vocês. E daí estão nos livros de ortomolecular que a gente usa, baseado lá nos artigos, para montar as fórmulas que vão ser prescritas para os pacientes. Então vamos lá. No mundo atual, os alimentos não possuem mais todos os nutrientes necessários para o organismo. Por diversos fatores isso vem ocorrendo, sendo os principais deles o uso indiscriminado de agrotóxicos e de sementes transgênicas e o estilo de cozinhar, tá? Como o excesso de frituras, alimentos embutidos e conservantes. Então, assim, por que eu deixei essa frase? Porque muita gente me pergunta, mas eu tenho uma alimentação muito boa, equilibrada, eu como bastante vegetais, eu como frutas, eu preciso tomar suplemento? Olha, pessoal, eu fiz um vídeo só respondendo essa pergunta há um tempo atrás, faz um tempinho já que eu fiz esse vídeo. Vou procurar deixar aqui na descrição. Foi uma entrevista que eu dei e foi justamente respondendo essa pergunta. Será que mesmo eu me alimentando bem, comendo, tendo um prato equilibrado, será que é suficiente? Tá? Então, já vou dizendo para você assim que muitas vezes pode não ser. Tá? Pode não ser suficiente. Por quê? Porque a minha demanda de energia, depende das atividades que eu faço, depende do estresse que eu estou passando, eu utilizo muitos minerais e muitas vitaminas para neutralizar os radicais livres que vão surgir do meu metabolismo. Então, muitas vezes, eu vou desgastando, eu vou consumindo muito e ingerindo menos. Mas se eu comer uma fruta X, Y, Z... Gente, as frutas hoje não são as mesmas que há 50, 60, 100 anos atrás, porque é solo de replantio. Eu conversei até com um agrônomo sobre isso, ele falou, olha, é uma verdade, né? O número digamos assim, a composição daquela fruta, ela não é tão rica mais como era antes de existir isso. Então, a gente tem que pensar em como é a nossa rotina, como a gente consome alimento e se realmente, mesmo consumindo uma quantidade de alimentos boa, talvez não seja suficiente, tá? Só que no caso do câncer, eu não oriento nem uma pessoa que tenha câncer fazer suplementação sozinha. Ela precisa ter um acompanhamento de um profissional que seja especialista nessa área, um ortomolecular, um nutricionista funcional. Eu recomendo muito nutricionista que tenha essa especialização,
precisa de um profissional preparado para avaliar os teus minerais, das suas vitaminas, para avaliar os teus exames, né? Eu até coloquei aqui, quem vai decidir o que, quando e quanto de suplemento você precisa é o profissional de saúde que tiver habilitado para isso. É todo médico que entende muito de nutriente? Não. É todo nutricionista que é especialista nessa área, que vai poder fazer suplementação ou tá capacitado para prescrever nutracêutico? Não. É todo farmacêutico pode me ajudar? Não, pessoal. Então você tem que procurar um profissional capacitado que consiga avaliar os teus exames clínicos e prescrever os nutracêuticos, tá? Nesse caso, não se autossuplementar. Mas se eu sou uma pessoa que não tem câncer e eu quero tomar um suplemento porque eu vi você falar que coenzima Q10 é bom, eu vi você falar de vitamina D, se você usar naquelas doses dentro dos limites, não vai te fazer mal, vai ser bom. Acontece que nós estamos falando de um paciente que tem câncer, que a gente precisa saber muito bem qual é o quimioterápico que ele vai usar, o que ele tem de exames, como estão os seus exames, para que a gente não atrapalhe o tratamento e também não deixe de fazer o necessário, tá? Qual a diferença de comprar suplementos prontos e tomar aqueles prescritos por profissionais que geralmente mandam manipular? Por exemplo, eu avalio o meu paciente com esses critérios aqui, dos exames, anamnese, né, com uma entrevista, e aí eu decidi que vou montar uma fórmula para ele e vou mandar manipular. Qual que é a diferença, pessoal, de eu ir lá e pegar, de repente, uma vitamina pronta? É que muitas vezes eu preciso colocar doses maiores da vitamina D, por exemplo, do que está lá naquela fórmula pronta. Então, aquelas fórmulas prontas, no meu modo de ver, eu que trabalho com isso, elas são muito úteis quando a gente tem um paciente que quer complementar aquilo que a gente falou, alimentação. Olha, eu não estou me alimentando bem, eu estou passando por um momento de estresse. Então, você usa como um complemento. Quando você tem uma doença grave como o câncer, quando você tem uma doença instalada, você precisa de alguém para avaliar, principalmente dose do que você precisa utilizar, tá? Então, a suplementação é sempre necessária se você quiser ter uma boa saúde, independente se você está acometido de alguma enfermidade ou não. Porém, o que é bom para um pode não ser bom para outro. Então, isso é o que está no livro, tá? O autor do livro coloca essa situação aí. Faça exames e procure um profissional da saúde que entenda de saúde e não de doença, tá? Que a maioria das pessoas são formadas para tratar doença e não para promover saúde. Olha a informação que deixei em negrito, hein? Principalmente para as mulheres aí que são sempre vaidosas. A partir dos 35 anos, a pessoa entra em um processo lento e gradual de declínio fisiológico. O teu corpo não está mais na velocidade de construção, ele está agora degenerando e precisa suplementar e repor aquilo que está faltando para a sua saúde, sempre de forma gradual e bioidêntica. Nada de reposição com drogas sintéticas que apenas fazem mal. Então, aqui fica a dica, tá? Para as pessoas que têm acima de 35 anos, provavelmente alguma coisa está faltando. Ah, mas eu fiz os exames e não está faltando nada. Ótimo, você é a exceção, tá? Mas a maioria das pessoas com essa idade deveriam estar se preocupando em suplementar. Suplementos não são medicamentos, é outra informação muito importante, mesmo que ajudem no tratamento das doenças. Por quê? Porque medicamento é uma molécula estranha ao organismo, que geralmente ela vai resolver um problema, então não vai ajudar o teu corpo a equilibrar um sistema. Ela vai lá e o medicamento vai lá e vai equilibrar a tua pressão, por exemplo. Um nutracêutico ele vai tentar dar armas para o teu organismo, antioxidantes, para que o teu endotélio volte a produzir os vasodilatadores e a tua pressão diminua, tá? Então, assim, não é igual a medicamento. O suplemento pretende melhorar o bem-estar do indivíduo e a mantê-lo em boa saúde. Por isso, eventualmente pode prevenir o câncer, mas sozinho não pode curar uma doença tão grave e complexa. Então, o que eu não quero que vocês saiam pensando é que eu estou desestimulando as pessoas a fazer os tratamentos para o câncer. Não é isso. Eu só estou dizendo que muitas vezes usar só um quimioterápico
usar os tratamentos convencionais, não preparar o teu organismo, não se alimentar bem, vai prejudicar e aumentar a chance de morte, tá? Porque o quimioterápico, como eu sempre falo, é um veneno que ele, além de matar a célula tumoral, ele mata as suas células normais. Então, você precisa estar resistente. E quem realmente vai fazer o serviço final é o sistema imunológico, tá? Junto com o quimioterápico, vai conseguir segurar o câncer, vai conseguir suprimir. Então, a gente precisa pensar no todo, ok? Mas ninguém aqui está desestimulando pessoas com câncer de fazer nenhum tratamento. Mas os suplementos representam uma ajuda inegável durante e após o câncer. Aí tem pessoas, você veja que eu estou respondendo perguntas aqui no meio, né? Porque tem pessoas que me perguntam, mas e os antioxidantes não vão fortalecer o tumor? Então aqui peguei do livro, né? Estudos vêm afirmando que as células cancerígenas absorvem antioxidantes de maneira diferente das células normais. Células sadias consomem apenas a quantidade suficiente de antioxidantes e nutrientes e elas sabem se autorregular, porque elas estão perfeitas. Se tiver um excesso, se entrar um pouco de vitamina a mais, a célula normal ela vai ter os caminhos dela de metabolismo para eliminar. Agora, a célula cancerígena, ela continua absorvendo aquele antioxidante e os nutrientes de apoio que você está colocando sem saber quando parar. Assim, se tornam mais vulneráveis à morte, por excesso. Tá? Os antioxidantes não somente ajudam na batalha contra o câncer, como contribuem para a defesa das células saudáveis, que vão suportar os efeitos da radiação e da quimioterapia. Vamos então finalmente aos nutracêuticos? Depois dessa introdução, para você entender qual é a importância dessa substância que nós vamos falar. Então, a vitamina D. Vitamina D é um erro primeiro chamar ela de vitamina, né? Muitos profissionais que pesquisam essa vitamina consideram ela um hormônio esteroide lipossolúvel. É o hormônio esteroidal mais importante do corpo e domina aproximadamente 10% do genoma. A vitamina D ativada, produzida localmente, pode regular até 2.000 genes, que controlam tanto o crescimento celular como outras funções da célula e também produz insulina no pâncreas e regula a produção do hormônio renina nos rins. Por isso que na aula de diabetes, que está aqui também no meu canal, então para quem não assistiu sobre diabetes, tem aí a semana do diabetes que a gente falou, e eu falei da insulina e da vitamina D no diabetes e mostrei lá o receptor para vocês onde ela atua, tá? Então a parte da renina também ela é importante em doença cardiovascular. Quem já tem o meu curso de cardiovascular sabe muito bem qual é a função da vitamina D. Desacelera a progressão do câncer de mama, próstata, cólon, cérebro, bexiga, rins e leucemia. Isso são os estudos que já tem. Tá? Quantas vezes dosamos a vitamina D como exame de rotina? Pergunto para você. Você já dosou a tua vitamina D alguma vez? Eu dosei esse ano. Talvez tenha sido a primeira vez, porque dos últimos 4 anos para cá tem se falado muito da vitamina D. Mas antes disso a gente nem lembrava que ela existia, tá? E olha a importância dessa vitamina. Níveis satisfatórios ideais ajuda e muito a prevenir o câncer e contribui com o tratamento. Não deixa progredir e evita novas recidivas. Você que conhece alguém que teve câncer ou teve câncer, mantenha a tua vitamina D entre 60 e 100. Mas o que é um nível ideal e satisfatório? É isso que eu tô te falando, tá? A gente vai sempre, quando uma coisa for boa, a gente vai ficar perto do limite máximo dela. É o caso da vitamina. Qual é o limite máximo? 100. Qual é o limite mínimo? Para jovens é 20, para idosos é 30. Então eu não quero estar com 31 se eu sou idoso lá, ou estar com 21 se eu sou jovem. Eu quero estar com acima, perto do 100, eu quero estar com 90, com 80, é assim que a gente vai pensar. Ácido alfa-lipoico, não sei se vocês já ouviram falar dele, né? É um ácido graxo que se encontra em todas as células e olha a função dele. Controla uma proteína denominada NF-kappa-beta, que está diretamente atrelada aos processos inflamatórios, inclusive às células tumorais. É um poderoso antioxidante produzido pelo organismo, porém a produção vai decaindo no envelhecimento. Então, olha só,
a gente deveria prestar atenção para poder repor ácido alfa-lipoico no envelhecimento. Atua como coenzima, ajudando a produção de energia, fornece meios para as substâncias essenciais entrarem na célula. Tem propriedade de prevenir danos genéticos. Então, sempre que a gente quiser evitar câncer, a gente tem que buscar efeito antioxidante, anti-inflamatório e proteção genética. Percebemos que nós temos as 3 coisas no ácido alfa-lipoico. Recicla outros antioxidantes como vitamina E, C e glutationa, e nós vamos falar da glutationa já já. Sabemos que os radicais livres são uma das causas dos cânceres e interferem na integridade da mitocôndria. Então, o ácido alfa-lipoico é muito interessante, porque além de ter dele ser um antioxidante, ele ainda vai reciclar os outros antioxidantes. Neutraliza efeitos tóxicos da radioterapia em animais e da quimioterapia em humanos. Olha isso, neutraliza efeitos tóxicos. Sozinho desencoraja o desenvolvimento do câncer, assim como retarda ou reverte a doença. Vale muito a pena usar ácido alfa-lipoico. Pirroloquinolina quinona. Eu sempre chamo de PQQ, porque é um nome realmente comprido e difícil. O câncer é uma doença mitocondrial, daí a importância de ativar e regular a função da mitocôndria. Então, o que faz o PQQ? Vai melhorar a função mitocondrial da célula maligna. Mas como assim melhorar a função mitocondrial da célula maligna? Presta atenção, vamos ler o resto da frase. E desvia a produção de energia. Lembra que a célula maligna era anaeróbica? Tá? Então, vai desviar a célula anaeróbica para a fosforilação oxidativa, ou seja, para utilizar a via do oxigênio. E assim o tumor para de se proliferar. Caminha para a diferenciação celular e posterior apoptose. Por quê? O tumor, a gente já falou sobre isso na primeira aula, então se você não viu, veja a primeira aula de câncer, dos conceitos do câncer, vai falar sobre essa questão da qual é a via que o tumor utiliza para crescimento, qual a produção de energia que predomina na maioria. Sabemos que tem exceções, tá, pessoal? O que mais que a gente pode falar do PQQ? É uma enzima que desencadeia a criação de novas mitocôndrias ao ativar os genes que induzem a biogênese mitocondrial. Então, melhora a produção de energia nas células boas. Tá? Coenzima Q10. Uma substância similar às vitaminas, é solúvel em gordura, é um poderoso antioxidante. O corpo produz, mas requer 8 vitaminas e diversos minerais para produzir. Inclusive, a gente sempre conversa, né, com os alunos que as estatinas, né, simvastatina, atorvastatina, acabam atrapalhando a síntese da coenzima Q10 no organismo e por conta disso as mitocôndrias ficam mais comprometidas e gera dor muscular. Né? Então, o paciente que usa estatina deveria estar repondo coenzima Q10. Só que ela para construir, tem uma série de passos que a gente está vendo aqui. Então, muitas vezes é necessário repor mesmo. Coenzima Q10 é cofator de pelo menos 3 enzimas usadas na mitocôndria. Então, ela é importantíssima para o funcionamento mitocondrial. Que mais? Acetil L-carnitina. Quem gosta de exercício físico já ouviu falar dessa, né? Ajuda a manter o metabolismo de energia celular, auxiliando no transporte de ácidos graxos a partir do citossol. Então, ele transporta ácido graxo para dentro da mitocôndria, lá onde ele vai ser transformado em ATP. Também atravessa a barreira sangue-cérebro, ou seja, chega no cérebro e protege contra danos oxidativos. Poderia ser usado para evitar Alzheimer. Tem uma aula do Alzheimer aí também, pessoal, no canal. Então, ele é considerado um neuroprotetor e é usado para controle do estresse oxidativo. Tá? Olha que excelente a L-carnitina. Glutationa, que nós falamos antes, que é um tripeptídeo importante na defesa celular, que permite ao corpo prevenir e combater infecções e enfermidades. É um antioxidante chamado de mestre do corpo, que recarrega todos os outros antioxidantes. Estimula a produção de células T, que são os linfócitos T, que atacam os invasores e também encerram a resposta imunológica, porque é muito importante você terminar uma resposta inflamatória, por exemplo, porque senão ela se torna crônica e vai causar lesão nos órgãos.
Então, é importante para criar as células T, né, a produção de células T, e também para segurar, terminar, finalizar uma inflamação. Importante para a desintoxicação, porque ela elimina as toxinas e carcinógenos, ajuda o fígado a fazer isso, mas também é essencial para a cura dos danos. É excelente a glutationa, pessoal. Importante no câncer para proteger as mitocôndrias, e quem tem câncer tem que ter níveis excelentes de glutationa, devido ao uso dos quimioterápicos, né, e a própria presença do tumor. Agora a gente vai falar de uma substância chamada Epicor, vocês estão vendo que está com a marca registrada ali, porque não é uma única coisa, né, e ainda tem, acho que está em patente ainda, não sei se tem outro similar. Então, quem tem câncer precisa estimular o sistema imunológico. Quem não quer ficar doente também. Se você tem problemas no sistema imunológico, é uma boa dica para você reforçar o teu sistema imunológico. Tá? É um ingrediente alimentar composto por metabólitos provenientes da fermentação de leveduras, então Saccharomyces, e obtido por um processo biotecnológico único. Daí tem um nome aqui, por isso que eu falei que acho que ainda é o único do mercado. A composição final, o que tem dentro do Epicor, então? Além das leveduras, né? A composição final conta com os próprios metabólitos das leveduras, ali do Saccharomyces, as vitaminas, principalmente do complexo B, peptídeos, oligosacarídeos, beta-glucans, ácidos e ésteres orgânicos e também substâncias antioxidantes, que promovem elevado poder antirradicais livres. Qual que é o efeito? Capaz de ativar células natural killer e células beta humanas, além de fortalecer a barreira das mucosas. Tá? Então, seria uma boa ideia aqui. O relato do autor do livro é que ele utilizou, isso aqui está no livro do paciente tinha câncer, ele utilizou o tempo todo durante o seu tratamento. Uma coisa chamada colostro, você já ouviu falar? O que é? É uma forma de leite de baixo volume secretado nos primeiros dias do pós-parto. Né? Existe esse colostro para vender industrializado, utilizando leite de vaca mesmo, só que ele é potencializado nos seus benefícios. Ó. O suplemento é 10 a 20 vezes mais rico em imunoglobulinas, IgM, IgG e lactoferrina, e tem ação então antibacteriana, antifúngica, antiviral, antiparasitária, antioxidante e atividades antitumorais e imunomoduladoras. Tá? Então, uma importante função na imunidade passiva, e existe uma grande quantidade, ele é rico então em imunoglobulinas, tá? Então também pode ser utilizado pelo paciente com câncer. Vitamina K2, isso aqui a gente utiliza muito para osteoporose, para evitar depósito de cálcio em artéria, para o cálcio ir para o osso. Então, ó, ativa uma proteína chamada osteocalcina, produzida pelos osteoblastos, necessária para a assimilação do cálcio na matriz óssea. Evita que o cálcio se deposite em artérias. Potencializa a vitamina D no fortalecimento ósseo. Faltou um D aqui, tá, pessoal? Potencializa a vitamina D no fortalecimento ósseo e saúde cardiovascular. E o que tem a ver ela no câncer? Suprime o crescimento e a invasão do carcinoma hepatocelular, por exemplo. Modifica os fatores de crescimento e as suas moléculas receptoras, impedindo a progressão do tumor. Congela o ciclo celular e provoca apoptose na célula tumoral. Tá? Principalmente foi estudado nesse câncer, mas eu usaria em todos os cânceres, tá? Porque ela tem outras funções benéficas no organismo. Vitamina C. Pessoas com câncer têm deficiência dessa vitamina, que é um potente antioxidante. Pode aumentar a eficácia dos tratamentos de quimioterapia, reduz a inflamação e as citocinas pró-inflamatórias em doses elevadas. O ácido ascórbico é preferencialmente tóxico para as células tumorais e é um inibidor da angiogênese. Vários motivos para a gente utilizar a vitamina C aí, né, pessoal? E a gente vai terminar falando então aqui dos antioxidantes. Vocês viram que a maior parte dos nossos nutracêuticos prescritos aqui são antioxidantes. Então a gente vai fazer um resumão do efeito dos antioxidantes, apoiando aí pessoas com câncer. Então, ó, limitam e mesmo evitam os danos causados pelos radicais livres no núcleo de DNA da célula, que é
onde vai acontecer o erro para eu ter um câncer, proporcionam os nutrientes adequados para que o corpo repare quaisquer danos já ocorridos, são seguros e podem ser tomados a vida toda, são relativamente baratos, oferecem a melhor defesa contra novos avanços do câncer, protegem o corpo contra estresse oxidativo gerado pela quimioterapia e pela radiação, aumentam a capacidade da quimioterapia e da radiação para combater o câncer, inibem a replicação e o crescimento do câncer e demonstram ser capazes de fazer o tumor regredir em alguns casos, ok? Vários motivos, várias razões para a gente ajudar os pacientes com câncer a lutarem contra o tumor e a melhorarem o seu organismo para que eles não venham a ter recaídas, tá? Que para mim é muito importante isso, ok? Então, se você não viu as outras aulas do câncer, procura aqui na linha de vídeos, que elas estão ali, porque é muito legal pegar a sequência de raciocínio para a gente entender, tá? Para a gente entender tudo que está sendo falado aqui no vídeo, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês. Tem muito mais, por exemplo, a melatonina, pessoal, nós nem falamos dela hoje, importantíssima no combate ao câncer, tá? Só que daí a dose é um pouco mais alta do que a dose para insônia, mas tem coisas que não foram faladas aqui, a parte de antioxidantes provenientes de planta, quercetina, rutina, resveratrol, todos com poder antioxidante que pode contribuir, de repente fazer um pool antioxidante para esse paciente. Para a gente falar de câncer, aprofundar isso, é necessário fazer um curso. Falei aqui o que eu achei mais importante para que vocês possam ajudar os pacientes, ok? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nada. Comenta, pessoal, se vocês estão gostando ou não, eu preciso saber. Se vocês têm dúvidas, é muito importante, ok? Um abraço a todos e até!